Sou Juliana Pichon, trabalho aqui no Mercado Livre, na BU de Mercado Ads. Estou um tempo aqui no Mercado Livre, passei por algumas fases, e a ideia hoje é a gente contar um pouco para vocês como funciona o produto, o que é esse produto e como que ele pode gerar impacto cada vez mais nos vendedores dentro do Mercado Livre. Então, de maneira geral, a gente vai vai falar um pouco do contexto global de Product Ads dentro do MELI, né? O porquê faz sentido da gente ter publicidade hoje em dia dentro do e-commerce, quais são os ganhos disso. Depois a gente vai falar sobre como funciona o produto, como que a gente cria campanhas, depois a gente vai falar um pouco de métricas e a gente abre para perguntas aí no final, tá? Então, eu acho que, de maneira geral, para a gente falar desse contexto global e dentro do e-commerce, de porquê e para que a gente investe em publicidade dentro do e-commerce, hoje em dia, 8 de cada 10 buscas por produto começam já numa plataforma de e-commerce. Isso é um dado atual, a gente tem falado muito da terceira onda de mídia, né, em que cada vez mais mostra a oportunidade que a gente tem nesse momento, que já existe uma intenção muito grande de vendas, de colocar publicidade para alavancar as vendas. Quando a gente fala de marketplaces hoje na América Latina, o Mercado Livre é o marketplace com maior tráfego e com maior número de visitas. Então, a gente está aí como número 1 de Latam, e mostra aí cada vez mais uma oportunidade muito grande que a gente vê para impulsionar vendas. E quando a gente fala como que a gente joga bem dentro do e-commerce, a gente gosta de falar de 3 tipos de mídia, né? A gente fala da mídia própria, que é todo aquele conteúdo que se coloca dentro do produto, que é como estão dispostas as suas lojas oficiais, como que está a imagem do seu produto, como que está a sua publicação do seu item dentro do e-commerce. A gente fala da mídia ganha, que é exatamente aquela mídia com a execução, ou seja, qual que é o ranking que a gente tem de vendedor, né? Como que é a reputação desse vendedor dentro do Mercado Livre, qual que é a performance de entregas, a gente vai falar um pouco mais disso hoje também, né? Mas como que você está entregando o seu produto para os clientes, como você atende os seus clientes, como é que está a visualização da sua página. Então, esses pontos, eles são o que a gente chama de mídia ganha, que eles vão te dando cada vez mais melhor posicionamento, uma melhor reputação, e você vai ganhando aí performance dentro do Mercado Livre. E o objetivo hoje que a gente vai falar é o terceiro tipo de mídia dentro do Mercado Livre, que é a mídia paga, que são todas as soluções que a gente tem, tanto de branding quanto de performance, para poder alavancar e impulsionar essas vendas dentro do e-commerce. Quando a gente fala sobre por que Product Ads e o que acontece quando a gente investe em Product Ads, Product Ads é um produto de publicidade, que a gente coloca a publicidade no item do seller, né? E que ele pode gerar aí um incremento de 42% das vendas dentro do Mercado Livre. Então, a gente tem mais impressões em melhores posições, que vão alavancar tanto os cliques quanto as vendas totais. Então, a gente traz aqui um gráfico que mostra a quantidade de cliques que são gerados organicamente no Mercado Livre e qual que é a quantidade de cliques que a gente gera uma vez que a gente contrata Product Ads para esses mesmos itens. A gente tem um incremento aí, em média, de 43% dos cliques. E quando a gente vê um número em vendas, a gente vê que as vendas orgânicas versus as vendas com aqueles itens que possuem Product Ads, que possuem a publicidade no nível de produto, eles incrementam aproximadamente 42% de vendas. Então, por que isso acontece? Porque Product Ads vai te possibilitar a ter posições exclusivas com maior visibilidade para você imprimir seu item e assim conseguir uma melhor conversão e uma maior quantidade de vendas. De maneira geral, então, para a gente simplificar o que é esse produto que vai te possibilitar em aumentar em média 42% das suas vendas e até 42%, ou algumas vezes até mais, né? Isso depende de cada vendedor, cada tipo de produto, né? Por que a gente consegue isso? Como a gente consegue? O que esse produto fornece? Primeiro é como a gente aparece, né? A gente está falando de formatos exclusivos nas buscas, em que você pode imprimir o seu produto. Então, hoje em dia, quando você imprime organicamente, você tem os lugares que você pode imprimir e você tem lugares e outras posições que são dedicadas a anúncios com publicidade,
com Product Ads, tá? Então, o mesmo produto e o mesmo item que se imprime em uma posição regular, ela também vai ser imprimido em uma posição de publicidade, né? E onde que essas posições estão? Essas posições, elas estão no resultado de busca e são posições premium. As campanhas e esses itens com publicidade, eles podem aparecer até nas posições 1 e 2, né? Ou seja, você pode, inclusive, estar nas posições 1 e 2 de uma busca. Então, quando você entra no Mercado Livre e você faz uma busca de algum item, você vai ter as primeiras posições que vão ser patrocinadas e que você pode conseguir imprimir os seus produtos nessa posição. E algumas outras posições também. E baseado nisso, a gente consegue aí cada vez mais ter mais visibilidade, ter mais impressões, né? E possibilitar maiores conversões, como a gente falou. Dentro da página dos produtos também, uma vez que você clica naquele item, também existem posições que são posições de anúncios patrocinados, que são posições de publicidade. Então, a gente tem cada vez mais possibilidades de trazer mais impressões aí e maior visibilidade de um item para venda. E por que a gente fala de investir em Product Ads e a gente chama Product Ads de PADs, né? Para realmente você competir por essas posições que são melhores, que são mais premium e que aumenta a sua venda e a sua visibilidade dentro do Mercado Livre, gerando maiores conversões e maiores vendas em sequência. O que a gente fala um pouco de como impulsionar essas vendas, né? E como que ela se sustenta ao longo do tempo. O que a gente fala aí, mais ou menos, é que uma campanha que você cria dentro de publicidade, né, com Product Ads, se você deixa essa campanha ativa por mais de 28 dias, a gente vê um incremento de vendas de aproximadamente 30%. Depois, que a gente chama que é aquele uso diário, então é aquela campanha que está sempre ativada e que ela cada vez mais, ela tem uma curva de performance que melhora com o tempo que ela fica ligada. Se a gente fala de uso frequente de Product Ads nos seus anúncios, né, que é de entre 15 e 27 dias por mês, a gente vê um incremento aí de 20%. E o uso esporádico, que a gente fala que a gente deixa campanhas ligadas por menos tempo, já aí vai incrementar em aproximadamente 10% das suas vendas. Acho que o importante, o output que a gente quer passar o produto ele incrementa as suas vendas e cada vez mais, quanto mais tempo a campanha fica ligada e com maior constância, esse incremento ele vai se potencializando. O algoritmo vai entendendo cada vez mais o tipo de compra daquele produto, o tipo de busca, e vai sendo otimizado de uma maneira que a performance melhora. Então, a gente bate muito nesse ponto e a gente quer trazer para vocês que é sempre importante manter a campanha ativa, deixar ela ativa a longo prazo, deixar aquela campanha ligada, garantir que cada vez mais a gente vai estar usando o potencial máximo de Product Ads, desse produto dentro do Mercado Livre.